Igreja, com a paz do Senhor, nos colocar de pé, amada igreja, fazer uma oração para nós entrarmos, Senhor, nessa dimensão espiritual agora que Deus vai nos envolver. Convido você a fechar teus olhos, abrir teu coração, estende as tuas mãos aos céus. Senhor Deus, Senhor meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos a Ti por mais esse momento tão importante de estarmos aqui na Tua casa. Papai querido, nessa oportunidade nós pedimos perdão pelos nossos erros, as nossas falhas. Convidamos Teu Espírito Santo a estar conosco, nos livrando de toda astúcia de mal, todo pensamento enganoso. Papai querido, que nessa noite o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de atuar, de agir em nosso meio. Pai querido, sonda cada coração, cada vida que já adentrou aqui nesse santuário. Pai querido, eu sei que o Senhor já tem preparado a palavra certa, a palavra de livramento, a palavra de cura, que o Senhor vai manejar aqui hoje, aqui nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, fica conosco, seja conosco, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. A equipe de louvor. Aleluia. Paz do Senhor para os irmãos. Vamos adorar o Senhor Jesus nesta noite com o hino de número 3 da nossa harpa cristã. Aleluia, Jesus. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu creio em Tua morte sobre a cruz. No Senhor estou confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois a sua vida encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu virei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Quantos anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja a paz do Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando todo Israel com Jesus se consertar, cantam glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo céu e terra há de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, glória a Deus. 151. Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir.
Aleluias. Irmãos, vamos colocar de pé, amém? Sei que vocês estão cansados, mas vamos adorar o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Aleluia, Jesus. Luz do mundo viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Adora Ele nessa noite. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Filho de vieste a terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Adore Ele. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Adorei Ele, Luca. O preço dos Meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Coloca a mão no teu coração, e amado. Você vai ouvir uma palavra agora, uma palavra não do homem, mas uma palavra celestial. Essa palavra ela tem poder para restaurar, para curar, para salvar, para libertar.
É uma palavra que Deus já liberou lá no céu, destinada a esta igreja aqui no bairro Goiá, onde eu e você estamos aqui. Põe a mão no teu coração e pede para Deus tirar todo o empecilho, tirar toda dúvida, mas que a palavra do Senhor possa alcançar o seu e o meu coração aqui nesta noite, porque ela não vai voltar vazia, mas ela vai vir para fazer o que ela tem que ser feita aqui nesta noite. Senhor Deus, Senhor meu Pai, novamente nós estamos aqui, depois deste hino que nós adoramos o Senhor, que nós estamos aqui para te adorar. Papai querido, mas não tem como adorar a Ti em falsidade. Por isso que a Tua palavra tem falado que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Papai querido, o Senhor conhece o coração desta igreja. Tira todo empecilho, tira toda dúvida. Mas, papai querido, que a Tua palavra possa nos alcançar aqui, que nós possamos render graça ao Teu Espírito Santo. Fala conosco, tenha liberdade, papai querido, assim nós oramos e crendo em nome de Jesus. Os irmãos de pé ainda vão receber o nosso pastor. Paz do Senhor, queridos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 23, para uma reflexão desta noite. Que aprove Deus colocar ao meu coração esta palavra para compartilhar convosco, para o nosso crescimento espiritual e edificação da nossa fé. E eu quero ler com vocês a partir do verso 26 do capítulo 23 de Lucas. Se porventura, ao encontrar, você pode dizer amém. Lucas 23, verso 26 a seguir. Quero compartilhar, talvez eu leia muitos versículos, mas por si já é interpretativo e você pode fazer muitas aplicações dos textos lidos. Porém, eu quero compartilhar aquilo que o Senhor assentou no meu coração. Verso 26. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que dirás: bem-aventurado as estéreis que não geraram e nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caia sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será do lenho seco? Também eram levados outros 2 que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabes o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou-nos. Outros: a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente o soldado escarnecia e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo:
Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiverdes no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou-se. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, lamentar-se, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galiléia permaneceram completamente de longe, completar de longe estas coisas. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho, depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Assentai-vos. Queridos e amados, tem um corinho que cantamos e que às vezes até choramos ao cantar este corinho. E que esse corinho é muito bom e muito forte, a letra dele, e que fala, o título dele, Usa-me, Senhor. É um corinho que nós falamos num refrão, dizendo assim: como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. E a minha vida usa-me, Senhor, usa-me. Muito bonito esse hino, né? O Evangelho de João nos dá conta, o Senhor Jesus discipulando os seus discípulos, em particular, ele chega a dizer aos discípulos, dizendo assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E ele vai dizer que para nada mais presta de que ser pisado pelos homens, se o sal perder a capacidade de salgar. No Oriente usava muito-se para asfaltar as ruas,
quando o sal perdia a sua salinização, eles usavam para fazer asfaltos. E para tanto, quando o Senhor fala esta palavra e diz que se o sal perder o sabor, para nada mais presta que ser pisado pelos homens, é porque esta prática era usada naqueles dias. O Senhor Jesus também vai instruir os seus discípulos, além de dizer que somos a luz do mundo, ele vai também dizer que se a luz ela for tirada do velador, que é o lugar que ele resplandece a luz do ambiente, clareia todo o ambiente, que a luz não é para ficar debaixo do alqueire, escondida, mas a luz é para colocá-la para que resplandeça a luz sobre os homens e brilha diante das trevas. Não é tão importante a luz ficar escondida. A luz precisa de estar no meio das trevas para fazer brilhar. Assim também o sal, ele precisa de estar no meio de turbilhão de pessoas, para que o sal também dê gosto, aonde não tem gosto, numa sociedade pervertida, caída, sem esperança e sem paz. Nós, igreja, como luzeiros que brilha na escuridão das trevas deste mundo, precisamos sermos farol, como cantamos nesse corinho, que brilha. João vai dizer assim também, que Jesus dizendo: quem me vê, vê o Pai. O Evangelho também, Jesus vai dizer que aqueles que faz as obras daquele que o enviou. Outro momento ele vai dizer assim: vós sois meus filhos, se fizerdes o que eu mando. Senhor Jesus, compondo o Sermão do Monte, ele vai dizer assim, que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, ela não se abala. Mas aquele que edifica sobre a areia, vem as tempestades e as destroça. E ele vai comparar o homem que edificou a casa na rocha, o homem prudente, e vai comparar o homem insensato que edifica sobre a areia. Quem edifica sobre a rocha não muda de posição. Quem edifica sobre a rocha não teme as tempestades. Quem edifica sobre a rocha, nenhuma doutrina de demônios consegue sucumbi-la. Quem edifica sobre a rocha, passa céus, terra, mas ele permanece firme. Faço essa introdução bíblica de algumas passagens que eu poderia aqui equiparar e falar nesta noite, incansáveis, do Senhor Jesus aos seus discípulos, para compartilhar com vocês, inicialmente da pessoa de Jesus, e eu explico por quê. Porque nós já estamos cansados de ouvir notícias de pandemia, que isso já virou maçante, já chavão no meio de nós. Já cansou tanto a nós sobre isso. Já ouvimos tantas coisas e já vivenciamos muitas situações. Eu preguei nesse altar aqui
no início desta pandemia que Deus haveria de mudar a história. Com esta pandemia, Deus ia trazer um grande reavivamento. Eu preguei isso aqui. Interessante. Quando a gente fala isso, a gente pensa em multidão, né? Em galerias cheias mesmo. Quando Deus fala com a gente nisso, a gente pensa em galerias cheias, em multidão de pessoas. Quando eu pensei nesse reavivamento, eu pensei nessa possibilidade. Mas eu tenho chorado, meu coração tem chorado. E eu confesso isso do profundo do meu ser. Deus conhece o meu coração. Porque avivamento, realmente ele produz mudança de vida, mudança de caráter, conversão, regeneração, santificação. Isso é verdadeiro avivamento. Vidas transformadas pelo poder da palavra. Mas veio a pandemia e as nossas expectativas eram umas, e parece nós vermos outras de outra forma. A Bíblia diz lá em Malaquias que nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não é no momento de glória que nós descobrimos o que é verdadeiro, o que serve a Deus de verdade. É na hora das provações, das tentações, dos questionamentos, das circunstâncias que nós descobrimos quem é verdadeiro e quem é falso. E eu compartilhei com vocês aqui uma narrativa dolorosa, uma via crucia, uma história horripilante, um justo na mão de injustos, um homem injusto, um lenho verde, como diz Lucas. Um lenho verde aqui não tinha nenhum pecado, mas que começa do começo da sua trajetória, desde os seus primeiros dias de ministério, desde o seu nascimento, sofrido, perseguido, crescia, mas nem por isso abafava aquilo que estava dentro dele para cumprir a missão do Jesus, o Cristo, nascido de Maria, filho adotivo do carpinteiro José. Desde a sua trajetória perseguido, seus pais teve que levar para o Egito, esconder por um tempo, depois voltar para Nazaré. Depois de Nazaré, ele teve a sua ascensão vista como adolescência, indo à Páscoa a Jerusalém. Em meio dos doutores, ele mostra a sua graça abundante, mostrando com sabedoria aquilo que o Pai, por determinação do seu eterno propósito soberano, da sua missão de poder cumprir na terra, de salvar a humanidade como um cordeiro, como João propõe no seu evangelho, que tira o pecado do mundo. Mas a trajetória dele aqui vai chegando o desfecho final, semana dolorosa, sangrenta. Mas o que me chama a atenção, e eu proponho compartilhar com vocês sobre a quarentena de Jesus. Muito se falou quando eu iniciei a minha fala dizendo sobre quarentena. Estou na quarentena, estou passando para a quarentena. Quarentena de 14 dias, quarentena de tantos dias.
Se alguém, por exemplo, viajasse para um país, voltasse lá, fosse um foco de vírus, tinha de ficar numa quarentena de 14 dias, para depois voltar ao convívio social. Então essa quarentena não é de 40 dias, é uma quarentena específica, como se trata no linguajar e como se interpreta da melhor forma possível, para dizer um período de tempo exclusivo, de passar por um período, quer seja de tratamento, de correção, ou de recluso, para que possa manter-se distante de alguém, para não ser afetado por um vírus maldito. Certo que eu me intitulo essa minha fala nesta noite, a quarentena de Jesus, que começa no Getsemane, ou seja, no jardim do Getsemane, aonde Jesus suou gotas de sangue, porque ele já via avizinhando a sua crucificação, e ele, como homem, qualquer um de nós sentíamos na pele o sofrimento e a dor, e alguns estudiosos dizem que ele suava, já era o sofrimento do meu e do seu pecado, porque ele já sabia qual era a sua missão. Ele não teturbiou, ele não fugiu dela, ele se entregou. Mais do que nunca isto, ele vai na via dolorosa, onde ele passa por ameaças de César, Pôncio Pilatos, Herodes, depois Pôncio Pilatos. Põe ele para carregar o lenho, a cruz, o madeiro, símbolo do cristianismo. Em meio à via dolorosa, eu passei por ela, eu conheci essa trajetória quando eu fui a Jerusalém, aonde Jesus foi julgado, sentenciado, depois ele saiu na via dolorosa, é a rua mais visitada de Jerusalém hoje, para conhecer a trajetória que Jesus passou carregando o lenho, ou seja, o madeiro. E ali naquela cruz, sofrendo, passando naquela quarentena o sofrimento de tantos chicotes, os soldados romanos, discriminado pelos religiosos da época, vindo o sofrimento de Jesus. Mas é sempre assim. Às vezes na nossa cruz, hoje, ou no período da nossa quarentena, surgem alguns transeúntes da vida. E havia 1.200 quilômetros viajados, certo homem chamado Simão Cirineu. Diferentemente de um Simão chamado Pedro, que propôs diante de Jesus um dia, quando Jesus o questionando sobre a sua missão junto de Jesus, ele disse para ele: olha, eu não deixo o Senhor nem um instante, nem que seja para morrer, eu irei contigo, mestre. Simão Pedro disse isso para ele. E naquela hora da perseguição, na véspera da crucificação de Jesus, Simão Pedro abandona Jesus na caminhada. Tem muita gente que não consegue viver uma quarentena com Jesus. Tem muita gente que não consegue passar por uma quarentena com Jesus dentro do coração e da vida. Mas o Simão Pedro, o Simão chamado Cirineu, que tinha vindo 1.200 quilômetros, que não tinha conhecido ainda o Cristo, eles então obrigaram que ele tomasse aquela cruz, depois que Jesus, já sofrendo ameaças de morte, sangue derramado, cansado, ele então, os ordens dos soldados diz que ele carregasse a cruz um período, um espaço de tempo, e o Cirineu colocou aquele madeiro sobre as costas e carregou por Jesus.
E até que chegou lá no Calvário, o lugar da caveira. Porque tomou esse nome de caveira, porque lá o Monte Caveira existe lá até hoje. Já teve umas deformações geográficas naquele monte, mas ele tinha um formato de uma caveira. Mas não só por isso, é porque era também costume deixar aquele morto até estado de putrificação diante de um madeiro. Mas Jesus foi levado até aquele madeiro, até aquele sinédrio que decidiu da morte de Jesus. Homens como fazia parte, como José de Arimateia, que definia, ajudava, como Nicodemos, que também teve uma experiência na caminhada de Jesus. Eles não quiseram optar-se. José de Arimateia tinha um túmulo preparado dentro daquelas mediações, que eu também o conheci. Que ele hesitou não estar no pé do Getestou, do Caveira, mas ele ficou ali próximo, preparado, aguardando aquele túmulo, justamente para que pudesse cumprir a profecia do profeta Isaías, para que ele fosse resguardado, o túmulo, para que pudesse ser sepultado Jesus, e ele depois não ser jogado, lançado entre os mortos, a vala comum dos lixos da vida, como era lançado os restos mortais de muitos outros presidiários que ali morriam naquele madeiro. Mas Jesus, até na morte, o Pai cuidou do seu corpo. E nesta dolorosa, este sofrimento de Jesus, ele não morreu como Marte, como muitos pregam e explicam, mas ele deu a sua vida voluntariamente. Ele foi como um cordeiro para o matadouro e que tira o pecado do mundo. Não se bastasse também, ele era o grão de trigo que caído e morresse na terra, depois ele frutificaria e nasceria e daria muitos outros frutos, como eu e você que estamos sentados nessas cadeiras aqui. Não porque os judeus também o traíram, ou traziam, por um ato de inveja que ele estava indo na cruz, não. E nem tampouco por uma traição do próprio Judas, por vendê-lo por umas 30 moedas de prata, também não foi por isso que Jesus foi ao madeiro. A sua quarentena não era estes motivos, não apenas porque Pilatos covardemente o julgara e sentenciaram, não. Muito menos Cristo foi à cruz por qualquer outro motivo a não ser, ele foi à cruz porque o Pai entregou por amor da humanidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi porque ele entregou voluntariamente por mim e por você. Aí ele foi a sua quarentena da cruz. O drama mais da história foi o Calvário. O maior drama vivido em toda a história foi o Calvário. Pouco da justiça de Deus. Palco da justiça de Deus, o Calvário. Deus justo, um justo morrendo por injusto. Parece ser injusto, mas não. Foi porque ele consumara, trazendo o perdão do pecado a toda a humanidade. Irmãos, é baseado nisto que eu compartilho com vocês esta noite, de que Jesus viveu todo esse episódio da história toda, para que pudesse perdoar os nossos pecados. E esta palavra que eu partilho com vocês nesta noite
É por qual motivo, pastor, o senhor fala isso hoje? É porque em vez de uma quarentena ter um propósito de trazer-nos mais próximos do Pai, pelo contrário, muitos parece que estão em quarentena com relacionamento com o Senhor. Em vez da quarentena ser um instrumento de aperfeiçoamento da fé, para muitos de nós, foi um distanciamento de Deus para muitos. E se você observar aqueles verdadeiros cristãos, que quando cantamos aqui que é luz do mundo e sal da terra, por mais dolorosa que seja a caminhada da vida desses homens, eles nunca deixaram de ser luz do mundo em meio às dificuldades da vida. Pelo contrário, aproveitou as maiores oportunidades para fazer as maiores obras da existência deles. A quarentena de Jesus foi para que pudesse trazer perdão para toda a humanidade. E se você observar, por exemplo, na vida de homens que seguiram o cristianismo, que seja homem como o apóstolo São Paulo, lembra da quarentena de Paulo, Paulo na prisão. O texto nos diz, se você for estudar as cartas paulinas, você vai observar das 13 epístolas paulinas, você vai estudar e ver que Paulo, na sua quarentena, ele escreveu quatro cartas, chamado Cartas da Prisão. Nem pela quarentena de Paulo de perseguição tirou dele o foco, a visão do reino. As lutas que Paulo passou não tirou dele o brilho, e nem tampouco a vontade de expressar o amor de Deus através do Cristo que eles creram por meio da fé. E Paulo escreveu as cartas da prisão, mesmo preso. Ele pega a caneta lá dentro da prisão, ele ganha um homem prisioneiro chamado Onésimo. E isto levou ele a escrever uma carta a Filemon, discípulo, que viveu ministério contemporâneo de Paulo. E ele escreve uma carta endereçada a Filemon, porque Onésimo havia sido preso por cometer alguns crimes, mas o Evangelho de Cristo não prende ninguém. Quando ele estava na prisão, pelo contrário, estava o presidiário Paulo, que evangelizou Onésimo, que alcançou o caminho da libertação e da liberdade em Cristo, ao ponto que Paulo escreve aquela carta e diz a Filemon: olha, recebe o meu companheiro de prisão aqui, Onésimo. E ele ainda foi mais forte ainda: receba Onésimo, embora eu poderia até dar ordem, mas eu quero que você receba ele em nome do amor. Em nome do amor. Esse amor que constrange, esse amor que muda coração, este amor que restitui vidas, este amor que transforma coração cheio de ódio em paz, em liberdade, transformação, que ama, que perdoa. Oxalá que em terminar a pandemia, oxalá nesta noite que terminar este dito pelos governantes de pandemia, nós possamos sair dela. Eu estou mais convicto de que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, e sem Ele eu não posso nada.
tenho chorado por muita gente que eu não vejo aqui. Eu as vejo na rede social. Eu estou vendo eles nas redes sociais com um copo de bebida na mão. Eu as vejo eles indo no veraneio. E eu não acho nada errado de uma família fazer passeios. Mas eu estou vendo eles nos passeios, mas não estou vendo aqui. Uma alma tem grande valor. Uma alma tem grande valor. A quarentena de Jesus foi para que estas pessoas, quanto eu e você e esses mais, que não estão entendendo o projeto de Deus na terra para este tempo, é para que nós nos aproximemos, nos relacionemos mais com Deus. Deus corrige o filho que ama. Deus corrige o filho que ama. Paulo escreveu a carta a Filemon. Paulo escreveu outra carta aos Filipenses. Paulo escreveu só doutrina dentro da prisão. A carta aos Colossenses. E para fechar, ele escreveu a carta aos Efésios, que é a carta da doutrina, que se você colocar em prática a carta de Efésios aos Efésios, você vai ser vencedor. É a carta da igreja. É a carta que ele compara o casamento como o relacionamento entre a igreja e Cristo. Entre Cristo e a igreja. Mas eu posso ver outro homem na Bíblia, que eu poderia ficar aqui a noite toda, que passou uma quarentena, sabe aonde? Na ilha chamada Patmos, chamado apóstolo João, que em plena quarentena, lançado entre as cobras e feras, ele escreveu o livro de Apocalipse. Que diga Policarpo, homens que em perseguição, em lutas, não negaram a fé, não negaram a Cristo, não abandonou a fé em Cristo, tem mais convicção ainda de que o Evangelho de Cristo é cruz, tem que renunciar. Cristo nos dá esta palavra que temos que renunciar a cada dia e seguir a Cristo. Renunciar o pecado, a prostituição, o adultério, a fornicação, o roubo, o crime, a criminalidade, o ódio. Todo dia é cantar o hino do Tales. Todo dia o pecado vem e me chama. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Eu quero a vida de Deus. Aleluia! A sua vida
A vida de João, ela estava, mesmo na ilha de Patmos, a vida de João estava em pleno movimento, comunhão com Deus. A vida de Paulo, na prisão, estava em pleno movimento, comunhão com o Pai. A gente precisa ter Jesus como prioridade na vida. A gente tem que fazer Jesus a nossa maior paixão, a nossa maior influência, a nossa maior fonte de prazer, a nossa maior vida. Aleluia. Muitos estão vivendo quarentena espiritual da vida. Muitos estão de quarentena espiritual. Só que tem uma coisa. Tem muitos crentes que, independente de pandemia, eles têm mantido fiel a Deus. Fiel. Quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Fiel ao meu falar, fiel no meu cantar, fiel no proceder, fiel no meu agir, fiel até o fim. Charai de come nébia, lava subia nébia. Ora banaba subia de come nébia. Glória a Deus. Que diga Lutero. Anteontem fez 503 anos da Reforma Protestante. Martim Lutero. As 5 solas. As 5 solas. Soli fide, somente a fé. Sola Cristo, somente Cristo. Sola Escritura, somente a Escritura. Sola gratia, só a graça. Sola Dio glória, só a Deus merece honra e glória. Lá em Lindenberg, Wittenberg, na paróquia, um homem corajoso diante de toda a estrutura romana. Ele levantou e eu não concordo e lançou as 95 teses e colocou lá uma afronta ao romanismo, mas nem a pandemia da perseguição religiosa abafou a fé de Lutero. Pelo contrário, foi voz profética em um tempo muito triste da história da igreja. Mas graças a homens como ele, que pôde levantar a sua voz em tempo de perseguição e luta. Queira Deus que nesta noite levanta moças aqui, essas crianças que inspiram do bom Luiz da Banquilha, que amanhã, se Cristo tardar a voltar, seja pessoas que possam profetizar em um mundo caótico e ser um referencial que muda paradigma. Mas que em nosso tempo, eu e você sejamos luz do mundo. Mas eu admiro, sabe o que, irmãos?
É quanto esse evangelho promove mudanças da sociedade, não obstante as circunstâncias que o cercam. Em plena Via Cruz, Simão Cirineu, que tinha viajado 1.200 quilômetros para Páscoa em Jerusalém, não tinha experimentado a doçura do Cristo, transformador e libertador. Foi justamente naquele dia que ele morreu, que trouxe perdão para o Cirineu. E diz a narrativa histórica, Romanos capítulo 16, verso 24, vai nos dar conta dos filhos desse homem chamado Cirineu, que alcançaram a salvação por meio do evangelho que entrou por ele, e mais tarde a sua mulher também, que seja a mãe, considerada pelos historiadores como a mãe do apóstolo Paulo. Mulher do Cirineu, pagão, que não tinha o Cristo, mas foram filhos deste homem, que foram porta-voz da mensagem de Deus mais tarde. Cirineu, pode ser a sua quarentena, meu irmão, doída, dolorosa, mas se você manter fiel a Deus, a Cristo, a fé, pode ter certeza que terão Cirineus na vida, que olharão em você e dizer: eu quero seguir o evangelho que esta mulher se... E que diga às mulheres que foram mantenedoras do ministério de Jesus, as mulheres que esteve no ministério de Jesus sendo bênção, manteu financeiramente, esteve com Jesus durante a trajetória até o Calvário. Foi elas que foram até o sepultamento. Depois foram elas que foram no domingo na visitação para chegar às primeiras testemunhas de que Cristo haveria ressuscitado. Mulheres que tinham Cristo dentro do coração, sem negá-la. Quero terminar nesta noite. Tem muita gente que nessa quarentena deixou de orar, deixou de vigiar, deixou de ler a Bíblia, deixou de jejuar, deixou de congregar, deixou de dizimar, deixou de ofertar, deixou de aconselhar, deixou de pregar o evangelho, deixou de congregar. Que mais me dói, que o escritor aos Hebreus diz: não abandoneis a congregação, como é costume de muitos. Fiquemos de pé. A minha oração nesta noite é que o Espírito Santo, através dessa palavra, venha foguear o nosso coração. Que eu e você saia daqui dizendo: eu preciso ser mais fiel. Eu preciso ser mais santo. Eu preciso ser mais puro. Eu preciso ser luz. Eu preciso brilhar nessa escuridão. Eu preciso amar. Eu preciso me doar. Eu preciso viver a vida de Deus. Ser testemunha vivo lá onde nós pisarmos, aonde estivermos. Aonde nós estivermos, sermos testemunha de Cristo. Não obstante as lutas, as adversidades, as perseguições, as tentações, superamos. Onde abunda o pecado, superabunda a graça.
Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você está sentindo que o Espírito Santo ministrou meu coração. Caminhemos pela fé. Ei, caminhemos pela fé. Tudo que começarmos com a graça de Deus, vamos terminar com graça, com glória. Tudo que começarmos com Cristo, vamos terminar com Cristo. Não é o importante somente o que começa, mas é também como termina. Não adianta você começar bem e terminar mal. O que é bom é começarmos e depois terminarmos bem. Adore o Senhor. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me serem amados pelo Pai. Meus queridos irmãos, estamos terminando. Eu quero aqui agradecer a Deus já pelas orações dos irmãos em favor da irmã Leolina, a nossa psicóloga aqui que atua na clínica da alma. E hoje nós tivemos uma resposta muito positiva dos médicos. Pela primeira vez ouvimos do médico falar que vai retirar o respirador dela. Então nós vamos fazer um clamor aqui hoje para Deus completar a obra. Se possível, o Senhor venha amanhã, como Ele prevê, tirar esse aparelho, que ela possa. Ela teve mais de quase 80% do pulmão. Hoje eu ouvi dizer de 50% já diminuiu 80% de inflamação no pulmão. Queira Deus que amanhã já não tem mais essa inflamação, porque Deus está fazendo a obra. Pai,
nas tuas mãos uma vez mais colocamos a tua filha, na tua presença, a irmã Leolina, que está naquela UTI, Senhor. Completa a obra para testemunho vivo da tua graça neste lugar, Pai. Meu Deus, que o Senhor completa. Eu sei que o Senhor é fiel e justo para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, Pai. Em teu nome nós oramos e pedimos em favor de todos aqueles que estão enfermos. Repreendo enfermidades, traz alegria, refrigério na alma dos teus filhos. Nos dê uma semana de bênção, Pai. Queridos irmãos, nós teremos este final de semana uma grande festividade aqui. No sábado às 16 horas teremos a presença do pastor Sandro Fontoura, vindo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pregando aqui na tarde da bênção. E depois, no domingo de manhã, ceia do Senhor, ele vai pregar de manhã e vai pregar na ceia à noite. Será 3 palestras do pastor Sandro pregando para nós. Eu quero contar com o apoio de todos os irmãos, convidando as pessoas para vir na tarde da bênção. E vamos fazer a obra de Deus, porque o tempo urge e é hora de nós agirmos no nome de Jesus. Vira para o teu irmão e diz para ele: foi muito bom te ver aqui hoje. Está terminado. Pois não há amor